Boa noite a todos e sejam muito bem-vindos à 68ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas descortinamos o seu significado. Esta 68ª live decorre num dia historicamente marcante. Em 1945, Hiroshima era devastada quando a bomba atómica Little Boy, lançada pelo Enola Gay dos Estados Unidos, a devastou. Cerca de 70 mil pessoas morreram instantaneamente e algumas dezenas de milhares nos anos subsequentes devido a queimaduras e ao envenenamento por radiação. Entre a graça de um feito histórico e a loucura de um cruel ato humano, falaremos sobre um livro que se imiscui nestes meandros. E por falarmos em loucura e graça, apresento-vos então o convidado de hoje. Salvador Furtado nasceu no Porto em 2 de março de 1996. Ainda jovem passou um período em Londres e em Barcelona, experiência breve que lhe afinou sobretudo o olhar. Regressou depois a Portugal, onde se licenciou em História pela Universidade de Lisboa, iniciando em paralelo a sua vida profissional. A escrita, enquanto prática consciente, surgiu de forma quase acidental. Um amigo sugeriu-lhe, em tom de brincadeira, que escrevesse um conto. O gesto, aparentemente menor, desencadeou um processo mais longo e exigente, no qual a sua própria vida, pouco espetacular à superfície, se começou a revelar matéria possível de ficção. 2 anos depois, durante uma viagem à Índia, concluiu, entre a loucura e a graça, o seu romance de estreia, uma narrativa marcada pelo deslocamento, pela errância e por uma atenção obsessiva aos detalhes banais que moldam a experiência contemporânea. Atualmente vive em Lisboa, trabalha e conclui um mestrado. Sem mais delongas, vou então adicionar o Salvador à conversa para cairmos nas graças dos nossos ouvintes e não os deixarmos loucos pela espera. Olá, João, como estás? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo, obrigado. Olha, antes de mais uma vez, queria muito agradecer o facto de teres acedido aqui então a este meu convite, a este meu desafio. Obrigado eu, obviamente. Para falarmos então na tua estreia nas letras, não é? Com um roteiro tão acessível, pelo menos à minha primeira vista. É verdade, sem dúvida alguma. É um roteiro diferente, mas deixo-te seguir com as perguntas. E eu, por acaso, eu gosto de fazer uma brincadeira enquanto estou a ler os livros, que é tentar ler os livros ou dos autores locais ou nos locais que são mencionados nos livros. Ok. E eu, por acaso, tive a sorte, pronto, ainda não fui à Índia, mas tive a sorte de começar a ler este livro quando estava a fazer uma viagem agora no verão na Côte d'Azur. Portanto, consegui perceber melhor os locais e o ambiente desses locais. Ora, eu para dar-nos aqui o pontapé de saída, vou só aqui ler um excerto que eu selecionei aqui no livro e então cá vai. A ideia de que só percebemos a morte ao ver os outros seres deixarem de existir é no mínimo redutora. Essa explicação, que sugere que o conceito da morte é uma abstração derivada de experiências externas, ignora algo essencial. Mesmo que alguém fosse o único ser vivo na Terra, sem nunca ter testemunhado outro organismo morrer, saberia ainda assim que a morte o esperava. A morte não é apenas uma possibilidade deduzida, é uma presença íntima e inevitável. E com isto, eu atrevo-me a perguntar desde já como é que chegaste a este enredo? E já agora, se ele sempre foi assim, ou se no decorrer do teu processo de escrita foram surgindo algumas surpresas, alguns desafios? Ok. João, em primeiro lugar, obviamente, agradecer por este convite. É um gosto estar aqui nesta tua conversa, neste podcast. Eu diria que o enredo foi muito orgânico, no sentido, e quando tu fazias a apresentação do livro, dizias que um amigo me sugeriu, e é verdade, que eu escrevesse um conto. Eu, quando comecei a escrever, não tinha intenções de publicar o livro, não tinha intenções de nada, portanto, eu não sabia o que escrever a seguir ao primeiro capítulo, nem ao segundo, nem ao terceiro. E, portanto, eu tinha mais ou menos uma ideia
do que queria escrever em, se calhar, 30, 40 páginas, mas, consequentemente, à medida que eu fui escrevendo, à medida que eu fui pensando sobre a obra, sobre o enredo, eu fui acrescentando coisas, personagens, temas, assuntos, localizações geográficas, à medida que eu sentia que poderia fazer sentido. Portanto, eu não te posso dizer, seria mentiroso, e se calhar autores muito conhecidos e muito famosos, antes de escreverem, já têm delineado o Uhum. processo, as personagens, como é que elas são. Eu não tinha nada disso. Portanto, eu sabia que queria começar com alguém em Lisboa e que queria que essa pessoa saísse de Lisboa. Não sabia bem para onde. E como tu dizias, por exemplo, a questão de Côte d'Azur foi porque eu dei por mim a pensar sobre o que é que eu vou escrever, como é que eu vou escrever sobre sítios onde eu não fui, ou que eu Uhum. já não me lembro. E eu fiz uma viagem a Côte d'Azur, com um grupo de amigos, um ano, ou até mesmo nesse verão, antes de eu, em 2023, portanto foi exatamente nesse verão. Portanto, eu tinha muito presente na minha cabeça a ideia de Côte d'Azur, Uhum. Toulouse, Nice, etc. Portanto, as cidades, e portanto fazia-me sentido escrever sobre elas. Mas, por exemplo, eu só vou para a Índia passado, envolvidos quase 2 anos desde essa experiência. E, portanto, eu não pensei que a personagem iria para a Índia ou que eu iria escrever sobre a Índia. Portanto, foi algo completamente orgânico, completamente natural. As personagens, e eu costumo dizer isto, eu muitas vezes descrevia uma pessoa, 30 páginas depois tinha que voltar a descrever essa pessoa e já não me lembrava como ela era. E portanto tinha que voltar atrás e dizer: esta personagem tem os olhos verdes, tem o cabelo castanho, etc, etc, etc. Portanto, Olha, é orgânico. e pegando nesta questão das localizações geográficas, Uhum. que aqui ao longo da história tomam um particular destaque. E a pergunta, que presumo que já tenha mais ou menos aqui a resposta, mas porquê é que traçaste esta rota? Porquê esta rota e com esta sequência, digamos assim? Sim, eu diria portanto, Lisboa é a base, não é? Uhum. Lisboa, Portugal. A base é o Porto. Não é? E a Exato. personagem, e a personagem tem uma grande aversão àquilo que é o Porto, porque o Porto Uhum. relembra-lhe a família, os amigos, toda o passado que ele Uhum. não quer voltar. Lisboa, de certa forma, é um escape à vida dele no Porto, portanto, daí a razão pela qual ele foi para Lisboa. E depois França. França ainda representa alguma calma, algum glamour. Portanto, o Inácio é uma personagem que desdenha tudo e todos, mas que não se coíbe de ir para um hotel de 5 estrelas. É uma pessoa que não gosta das pessoas, da forma como elas mexem, gesticulam, que vão ao ginásio e tudo mais, mas depois gosta de ir para sítios de Côte d'Azur e banhar-se no Mediterrâneo e fazer uma viagem quase luxuosa. E, portanto, e tu que leste o livro, não podemos dar agora, obviamente, o spoil, mas até um determinado ponto a viagem é calma, melancólica, sobre o Mediterrâneo e tudo mais. Quando ele parte para a segunda parte do livro, não é? Quando ele vai para a Índia, o enredo, a narração é muito mais rápida, é muito mais disruptiva, o caos está claramente instalado e a Índia, perdão, é uma representação do caos. E, portanto, se o estado mental do Inácio é o caos, ele vai para onde o caos está. E, portanto, eu acho que é isso a razão pela qual eu escolhi, e também em grande parte porque estava na Índia quando escrevi a segunda parte, mas eu podia ter continuado, obviamente, a escrever como se a personagem estivesse em Côte d'Azur, mas eu senti com este momento, não faz sentido ele estar num sítio carismático, bonito, de pessoas ricas e com dignidade. Ele tem que vir para o extremo oposto. E, portanto, a Índia surge assim. E pegando exatamente no Inácio. O Inácio é uma pessoa cheia de incongruências, como a maioria de nós, não é? Em maior ou menor grau. Mas as incongruências dele são assim muito extremadas. E por isso é muito difícil, e isto é uma opinião pessoal enquanto leitora da obra, é muito difícil criar aqui uma empatia com este protagonista. A minha pergunta era esse o teu objetivo? Era criar aqui um desconforto no leitor que estivesse aqui a tentar criar uma relação com este protagonista?
Não sei, é uma pergunta para a qual eu não sei se tenho resposta, no sentido em que eu acho que, por exemplo, pelo menos numa fase, eu acho que as pessoas têm alguma pena dele. Hum, Não é? Porque hum, nós não sabemos ao certo o que é que se passa, muitos de nós até nos conseguimos rever na personagem, portanto, alguém que saiu magoado da vida, alguém que não se consegue encaixar, alguém que tem muita dificuldade em continuar, e portanto, eu acho que há uma parte onde a personagem, onde o leitor até tem alguma empatia uhum, com a personagem, mas à medida que o tempo vai passando e à medida que começamos a conhecer melhor o Inácio, eu acho que é lógico que nós deixamos de conseguir sentir empatia. E eu tentei fazê-lo. Portanto, eu, uhum. a partir do momento em que, no fundo, se sabe um ponto muito importante. Eu acho que, se tu estiveres de acordo, eu já fiz duas apresentações de livros, eu já fui a sessões de autógrafos e eu nunca posso falar sobre o livro, que é uma coisa que me Claro. irrita profundamente. Mas eu agora já estou aqui numa fase em que eu gostava de poder falar mais abertamente. Mas vou só, pronto, a parte do atropelamento, não Uhum, vou adiantar uhum. muito mais, mas a parte do Sim. atropelamento é um momento chave que, para mim, que é, ok, tudo o que nós achávamos desta personagem, do Inácio, a partir de agora muda. Portanto, nós já não podemos ter a mesma percepção dele a partir deste momento. E, portanto, é a partir desse momento que eu quero que as pessoas deixem de gostar dele e que se distanciem dele. Mas que, ao mesmo tempo, consigam olhar para o sofrimento dele e, ao mesmo tempo, sentir sempre uma réstia de empatia por ele. Uhum. Acho que foi esse o meu objetivo. É no fundo percebermos que ele é humano, não é? Não é há ninguém pior do que ninguém, nem ninguém melhor que ninguém, Sim, não é? sim, mas eu acho que ele é um ser completamente abjeto, não é? Portanto, eu Mas ainda lembro-me, assim humano. mas ainda assim humano, e ainda assim, acima de tudo, eu acho que um dos temas do livro, por exemplo, é a redenção. Uhum. Um, e eu acho que mesmo que humano, portanto, mesmo que com as coisas que ele Sim, sim, fez, sim, a sim. forma como ele lida com a vida, a forma como ele trata as pessoas, há alguns momentos em que nós conseguimos ver a redenção do lado dele, mas, por exemplo, quando ele na Índia tem conversas no café com o Maruti e tudo mais, isto é um diálogo em que do outro lado está uma pessoa que claramente sofreu muito mais do que o Inácio, não é? Uhum. E o Inácio é capaz de dizer: eu não tenho coragem para te contar sobre mim, não é? E o Inácio, que é uma pessoa bastante egoísta, que só pensa nele, e os problemas dele são claramente os problemas Pois. maiores do mundo, mas quando se vê defrontado com aquilo, eh, há ali uma parte humana nele também. E eu acho que esse é um ponto importante. Olha, e como é que chegaste a este título? Que se calhar conseguimos perceber melhor ao longo da leitura e, sobretudo, lá está, depois desse meio do livro. Se Claro, calhar conseguimos percebê-lo melhor. este título não é inteiramente meu. O que é que eu quero dizer com isto? O livro tinha um título original que se chamava Contornos de Existência. Ok. Contornos de Existência. E para mim foi uma grande machanada quando, em conversa com outras pessoas, me foi dito que realmente o título se calhar podia não ter tanto potencial quanto isso, e portanto começou-se a pensar noutro título. E portanto o título Uhum. só surge no fim do livro, porque Ok. o título Contornos de Existência, quando eu comecei a escrever o livro, o título já existia. Portanto, eu pensei logo no título Ok. quando comecei a escrever. Ok. E portanto foi um bocado complicado para mim quando, envolvidos 2 anos e meio de eu ter começado a escrever o livro e o livro ia ser publicado, chegámos à conclusão que não podia ter esse título. E o Entre a Loucura e a Graça faz muito mais sentido e é efetivamente um título muito mais bonito, muito mais apelativo e que faz todo o sentido com o livro, porque é exatamente isto, que é o Inácio que está entre a loucura e a graça. E a graça tem uma dualidade. Um, não é? Que é Tu um sabes. é uma personagem do livro que é muito importante para o livro e, ao mesmo tempo, a simbologia, a terminologia da palavra graça, porque Uhum. o livro tem partes com graça, portanto, há ali no fundo, uma dança entre a loucura e sobre a graça. Uhum. E olha, lá está, a determinado momento do livro, nós leitores conseguimos perceber que há aqui um jogo, uma ambiguidade entre aquilo que é vivido e aquilo que é percepcionado. Exatamente.
foi um equilíbrio difícil de gerir e difícil de construir ao longo do processo da escrita? Sim e não. Eu diria que eu não me preocupei muito com isso, no sentido em que, eh, por exemplo, mesmo hoje, eu tenho a certeza que se fizesse algumas perguntas, tu não conseguirias saber o que é verdade e o que é mentira sobre o livro. E portanto, eu quando escrevi não tive tanto cuidado nisso, mas depois quando voltei atrás fui acrescentando alguns pormenores para mostrar claramente partes que eram verdade e partes que eram mentira. Por exemplo, eu diria que se tu releres o livro, se um dia releres o livro, tu vais conseguir perceber coisas que não conseguiste perceber na primeira leitura. E esse sim foi um grande objetivo meu, que era confundir as pessoas. Esse eu queria confundir as pessoas. Mas entre isto claramente é verdade ou isto claramente é mentira, eu não quis fazer isso. Eu quis deixar sempre uma abertura, um suspense. Dou-te o exemplo, ainda hoje estava na praia e veio uma pessoa ter comigo, uma pessoa falar comigo, a perguntar-me se o fim era aquilo que ela achava. Portanto, ela veio e disse-me: Salvador, o fim é isto, certo? E eu disse: a minha interpretação não é essa, mas se calhar a tua é essa. Pronto, e eu tentei isso com o livro, portanto, que a minha interpretação não fosse igual à tua, ou pode ser, obviamente, mas que não seja às claras, por assim dizer. Sim, mas isso lá está, é a magia também deste tipo de finais, não é? Que cada pessoa, depois com a sua própria experiência de leitura, pode construir um final de acordo com Exatamente, aquilo que exatamente. percepciona da própria personagem e da própria história, não é? Não, e eu acho que isso eu tentei fazê-lo, portanto, o final não está nítido, não é? Portanto, Uhum. ninguém percebe. Tu, Joel, podes ter É, pensado, bem, é quase um cliffhanger, não é? é isso. Tu podes ter pensado, isto vai claramente para um sítio e eu posso ter pensado claramente para outro. Portanto, o Uhum. objetivo é esse, mas é isso que eu gosto nos livros. Portanto, nos livros, nos filmes, eu adoro coisas que me deixam a pensar quando eu as termino. Portanto, eu não gosto de livros em que, pronto, acabou. Ele morreu, ou eles casaram-se e viveram felizes para sempre. Ou não, viveram tristes para sempre. Não, eu gosto de pensar de como é que isto é, o que é que ele quis passar com esta mensagem, o autor. Portanto, ele quis Uhum. claramente mostrar isto, não é o contrário, o que é que ele quis dizer com esta frase, e eu acho que isso também, eu diria que é a beleza da arte, não é? É deixar tudo em aberto. Olha, e outra beleza da arte é tentar abordar temas que são importantes de serem abordados. E Exatamente. aqui no teu livro existem alguns temas, nomeadamente a saúde mental, a questão do suicídio, a morte, como Uhum. eu vi aqui no certo. Achas que é importante a literatura abordar estes temas que ainda são considerados tabu para de alguma forma deixarem de o ser? Não tenho uma dúvida quanto a isso. Acho que, acho que por exemplo, atualmente, no ano 2026, nós deixámos de preocupar com temas estruturais da sociedade. Portanto, os antigos, por assim dizer, os antigos debatiam o sentido da vida, não é? Uhum. Portanto, é a grande questão da humanidade, não é? E, portanto, que acompanha toda a literatura, toda a história, toda a filosofia. Portanto, hoje em dia nós não nos preocupamos com isso. Hoje em dia foi-nos vendido e cada vez é-nos mais vendida a ideia, está tudo bem com isso, atenção, eu não tenho nada contra isso, mas que quando morre acaba tudo e, portanto, que tu vais para debaixo da terra e eventualmente vais ser comido por larvas. E, portanto, tudo passou a ser muito mais relativo, tudo começou a pôr, as pessoas começaram a pôr um ponto final às grandes perguntas, não é? Portanto, eu pergunto a alguém qual é o teu sentido da vida, essa pessoa pode me responder, pá, nunca pensei muito nisso realmente, pá, mas sei lá, é ser feliz, não é? E, portanto, é uma resposta boa, que todos nós queremos ser felizes, mas é uma resposta vaga. E se Uhum. perguntas a alguém o que é para ti a morte, o que é para ti, o que é que representa a nível espiritual o amanhã, as pessoas não pensam nisso, não desinteressaram-se. E eu acho que a literatura entra nesse campo. Eu acho que a boa literatura, e eu não me estou a posicionar na boa literatura, atenção, eu fiz aquilo que eu gostava de ler, ou pelo menos aquilo que eu gostaria que fosse escrito, não significa que seja bem expressado, mas eu acho que a literatura tem um papel muito importante nisso, que é expor os problemas e deixar as pessoas a pensar, porque ninguém, a não ser obviamente se calhar académicos e tudo mais, tu não vais ver um vídeo no YouTube sobre
o que é a morte, a espiritualidade, etc., porque estás farto. Mas se estiveres a ler um livro que até estás a ter algum interesse, até estás a gostar, e depois houver ali um parágrafo sobre a morte, tu até o vais ler. Porque foste até apanhado desprevenido. Então lês esse parágrafo e se calhar ficas a pensar um bocadinho nesse parágrafo. E, portanto, a literatura tem esse papel. A literatura tem o objetivo de deixar uma ideia. E eu, só para terminar, por exemplo, o Michel Houellebecq, que é uma pessoa que eu gosto muito de frisar, sempre que vou a conversas como esta, a entrevistas e tudo mais, ele deu uma conferência em que dizia: procurem um bom romancista, pois ele vai ser o vosso filósofo. Porque, por exemplo, ao dia de hoje, nós portanto, eu diria que, se calhar, mais uma vez, para os intelectuais e para os académicos há, mas não há um farol da filosofia no ano 2026, não é? Portanto, nós não temos aquelas mentes, como se calhar tivemos na segunda metade do século XX e tudo mais, que discutiam e tudo mais, o Camus, o Sartre, etc. Nós, dentro da literatura, e depois mesmo filósofos, tu hoje não tens. E, portanto, o romancista tem esse papel. Tem o papel de discutir e de debater ideias por palavras. E também lá está, confrontar-nos com situações que nós, de outra forma, se calhar, nunca nos iremos confrontar, não é? Exatamente. Não através da leitura de um livro, não é? Exato. Eu acho que... E é muito engraçado, porque, por exemplo, no Outra Loucura e a Graça, a personagem faz algo, tem uma ação. E depois a personagem tem sempre um momento introspectivo sobre aquela ação. Portanto, o que é que ele levou a fazer aquilo, porque é que ele fez aquilo, o que é que ele sentiu a fazer aquilo. E tu, ao leres aquilo, pensas: como é que este tipo está a pensar nisto, não é? Isto é uma loucura, ele ter esta reação ou ter este pensamento sobre isto. Mas, efetivamente, há gente a pensar daquela forma. E, portanto, pensar que há pessoas que pensam de uma forma completamente diferente da nossa, não é? E, portanto, pensar que há pessoas que, se calhar, atropelam alguém, mas isso não faz com que essas pessoas tenham remorsos. Faz só com que, como é que eu posso continuar a minha vida sem ser descoberto? Enquanto há outras que vão dizer: eu não consigo continuar a minha vida se eu não ajudar. E, portanto, a literatura mete-nos também a calçar sapatos que nós nunca pensámos calçar, não é? Que nem sequer são o nosso número, não é? Exatamente. E mesmo assim caminhamos com ele, não é? Nós somos o 40, mas andamos com o 45 nos pés. Exatamente. Olha, aqui a última pergunta desta primeira parte. Quais é que são os projetos para o futuro? Os projetos para o futuro. Olha, isso é uma boa pergunta. Eu digo-te, eu escrevi o Entre a Loucura e a Graça numa fase bastante tranquila da minha vida. Portanto, eu tinha um trabalho que, graças a Deus, não me permite, não precisava de trabalhar até 10 horas. Foi numa altura em que me despedi, que fui viajar para a Índia, portanto eu tinha muito tempo para trabalhar no livro. Eu hoje em dia já não tenho tanto tempo, não me quero despedir e ir para a Índia outra vez, portanto não é um objetivo que eu tenho. Eu vou querer certamente escrever mais. Já tenho aquilo que se pode chamar uma ideia, ou pelo menos um vislumbre de uma ideia, mas eu acho que vai ser algo completamente diferente do que foi o Entre a Loucura e a Graça, e é algo que, aí está, eu não sou um romancista, portanto eu não tenho aquela necessidade dos romancistas em Portugal de terem que lançar 2 livros por ano para aumentarem, para porem a roda a mexer. Eu não, portanto eu distancio-me totalmente disso. Eu tenho o meu trabalho, eu quero ser conhecido pelo meu trabalho e não pela escrita. E portanto eu quero voltar a escrever, mas é algo com tempo e quando eu tiver disposição para isso. E já agora, nessa ideia, é semelhante ao Entre a Loucura e a Graça, ou é algo diferente? É algo totalmente diferente. Eu acho que não faria sentido eu escrever algo igual igual nunca, não é? Mas eu não faria algo parecido ao Entre a Loucura e a Graça, porque acho que os temas... Eu iria voltar a falar muito destes temas, se calhar de uma forma mais matura, se calhar de uma forma melhor, por assim dizer, mas eu queria evitar isso. Portanto, uma das coisas que eu mais me deu prazer no livro foi esta parte que eu estava a descrever, portanto, os pensamentos, os temas e tudo mais, mas eu adorava escrever coisas com graça, com piada, pensamentos que que eu próprio ficava a rir do que eu me estava a escrever. E eu neste livro não pude fazer muito isso. Portanto, eu quero um livro onde eu tenha mais espaço para ser cómico, por assim dizer. Sim. Então, aguardaremos por esse novo projeto. Então,
terminámos a primeira parte da conversa dedicada à obra e agora vamos começar a segunda parte dedicada então ao autor. Vamos a E isso. aqui as perguntas repetem-se sempre, de entrelinhas para entrelinhas, e a primeira delas é: como é que começou a paixão pelos livros? Olha, a paixão pelos livros nasce cedo. A minha mãe é uma leitora compulsiva, portanto, eu nasci efetivamente no meio de livros. Como já disse anteriormente, eu não sou o típico romancista português que te vai dizer que a disciplina preferida era português. Eu era até fraco a português, mas eu gostava muito de ler, portanto, eu gostava de entrar na história e na magia e tudo mais. Portanto, comecei com aqueles livros clássicos, como a Aventura, os Cinco, depois comecei para os Harry Potters e tudo mais. Mas eu acho que a literatura mesmo nasce no fim da faculdade. E porquê? Eu sou licenciado em História. E eu, durante todo o percurso académico, e mesmo antes, portanto, no 11º e 12º, eu gostava muito de História, portanto, eu só lia livros de História. Só lia livros de História. E, portanto, durante 6 anos, tudo o que eu li foi História. Portanto, quando acabei a faculdade, aos 22, 23, não me lembro, eu estava farto de livros de História. Eu não podia ver mais livros de História à frente. Mas não podia deixar de ler. Então passei para este lado. Passei para o lado da literatura, da escrita, dos romances, dos contos e tudo mais, e aí sim entrei de cabeça, e portanto comecei a ler compulsivamente e tudo mais, e pronto, e depois surgiu esta ideia. Mas portanto, para te responder, não é aquele género, desde miúdo que roubava os livros à minha mãe para ficar a ler até às 3 da manhã, nunca tive essas coisas, sempre fui uma pessoa perfeitamente normal, por assim dizer, mas é algo completamente orgânico que nasce naturalmente. Olha, e a segunda pergunta é uma pergunta que eu utilizo para amelhar mais músicas aqui para a playlist do Entre Linhas. Há alguma música ou músicas associadas ao processo da escrita deste livro? Eu diria que provavelmente o I Will Wait dos Mumford Sons, porque é uma música que, aí está, é o I Will Wait, no sentido em que há ali uma certa perseverança em esperar, a ver se há redenção até ao fim e de esperar para ver se eventualmente o futuro muda. E eu acho que sim, eu acho que a personagem, apesar de tudo, há sempre alguma esperança. E eu quero acreditar que o fim traz essa esperança, o fim do livro. Portanto, acho que esta música pode fazer sentido. Ok. Sim, Não sei se já sim. tinhas. Não, não. Pronto, Não então, tinha, ora. mas faz sentido até pela questão do cliffhanger que eu estava a mencionar há pouco, não é? Acho que Exatamente. sim, pelo título da música, acho que sim, faz todo o sentido. Boa. Terceira pergunta: como é que é encarar um papel em branco? É muito difícil. É? Ok. É. Isto é engraçado porque eu vou tendo respostas dispares de Claro, conversa para conversa. de certeza, de certeza. Eu acho que, sendo-te honesto, eu acho que eh, isto é, nem sempre é igual. Ok. Eu já tive vezes em que eu me sentava a escrever radiante, porque durante a noite ou durante o dia anterior tinha tido imensas ideias e sabia exatamente o que escrever, e houve vezes em que eu me sentava e ficava a olhar para o computador sem saber o que escrever. E eu dou-te o meu exemplo. A parte que escrevi mais foi na Índia. Uhum. E eu tinha mesmo a noção que eu tinha que escrever todos os dias. E, portanto, eu encarei como um trabalho e pensei, eu tenho esta viagem, eu tenho que acabar o livro, ou 90% do livro, até ao fim da viagem, portanto, eu vou ter que escrever todos os dias se eu quiser acabar o livro. E, portanto, aquilo passou a ser o meu trabalho. E tu, e eu, e qualquer pessoa, muitas vezes acorda de manhã e não lhe apetece ir para o trabalho, não é? Mas tem que ir. Não é? Tem que ir, tens que ir, não há nada a fazer. E eu encarei mesmo essa missão, e portanto havia vezes que eu me levantava e começava a escrever e não me saía absolutamente nada. E era muito frustrante. Por outras, a coisa era melhor, funcionava mais facilmente. E era mais fácil, mas também te digo, havia vezes, aconteceu-me várias vezes, eu estar super inspirado ou achar que estava super inspirado, escrever imenso, no dia seguinte ia ler aquilo que tinha feito e não valia nada. E portanto, todos os dias são diferentes. Mas
no caos da própria Índia, com tantos estímulos, deduzo que também não seja muito fácil, no meio desses estímulos, depois também encontrar a inspiração e o momento Não, divino. É? é porque eu montei a viagem também um bocadinho à volta do livro. Ah, Portanto, ok, eu ok. tive, eu tive, eu tive cerca de 4 meses e eu durante um mês estive a fazer um projeto e os outros 3 meses eu montei um bocado à volta do livro. Portanto, eu sabia Ok. que tinha que viajar a certas horas porque tinha que escrever certas horas e tudo mais. Uhum. Portanto, eu trabalhei desta forma e eu depois fico um mês e meio em Goa Uhum. e num hostel, fiquei numa cabana e eu sabia que eu tinha literalmente um dia, que era eu acordava às 9 da manhã, ia para a praia até à 1 da tarde, vinha para casa à 1 da tarde, almoçava, escrevia até às 6, 7 da tarde, ia à praia até às 8h30 da noite, voltava, jantava e escrevia até à 1, 2 da manhã e em ciclo durante um mês. Ok. Portanto, aí está, tive que ter disciplina, mas a coisa fez. Ok, sim, senhor. E então, penúltima pergunta, aqui desta parte, tem um número, mas o número é meramente indicativo, portanto, se surgirem mais, tanto melhor. 3 recomendações literárias. Com medo de cair em clichê, Ok. Eu já estou a dizia. dizer se será clichê ou não. Depois de 68, eu já consigo Pois, dizer se é pois. clichê. Não, eu acho que estes livros já hão de ter sido, obviamente, recomendados, mas eu diria A Insustentável Leveza do Ser, do Kundera. Olha, é um dos meus livros preferidos, mas eu não sei se foi alguma vez aqui mencionar. Não? Não Pronto. sei, não me lembro. Este Mas aqui eu de gosto ser. muito. Eu gosto muito. Boa, então, portanto, uma música e um livro que ainda não tinham sido mencionados. Pronto, estou num bom caminho. Exato. Uh, eu, depois estes, tenho a certeza, O Estrangeiro, do Camus, Sim, sim. já Também de gosto muito. certeza. Sim. Uh, uh, e Paris é uma festa do Hemingway, já foi de certeza. Olha que eu acho que Não? Pronto, Serotonina do Beck. Pronto, também deixa tenho esses aqui. quatro. Ok. Deixa esses quatro. Ok, serotonina. Eu acho que eu tenho aqui, eu ainda não li, mas eu tenho aqui de certeza. Está aqui. Já ouvi. Boa, boa, Por boa. acaso ainda não o li. Depois há outros milhares, mas acho que estes, pelo menos, estes foram estes quatro que eu disse, portanto, O Estrangeiro, O Insustentável, O Vezes do Ser, O Paris é uma Festa e o Serotonina, foram quatro livros que marcaram muito, porque O Paris é uma Festa foi o primeiro livro que eu li, assim, romance, portanto, quando eu passei a odiar a história e comecei a ler, este foi o primeiro. Ok. O o Insustentável Leveza do Ser e O Estrangeiro foram os dois primeiros livros que me meteram a pensar sobre o que é que estava a Percebo, ser escrito, percebo perfeitamente. porque há dezenas de livros que nós lemos e gostamos imenso, mas que não são propriamente livros com quem pelo menos nós não ficamos estimulados a querer pensar, Uhum. e o Serotonina foi o que me fez querer escrever. Ok. Sim, senhor. Eu posso, agora também aproveito para comentar, a minha edição do Insustentável Leveza do Ser é uma edição antiga da RBA, Ok? com capa dura, mas está pejada de post-its. Comentários. Pesada, Post-its. pesada, pesada, pesada de post-its. Não, e é. Foi daqueles livros que eu mais gostei de ler e que mais gostei de escrever sobre. Claro. Estava sempre, 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 sempre. Eu acho que eu diria que Insustentável Leveza do Ser é um livro eh, que nos permite ler várias vezes. Uhum. Sim, 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 Porque há sim. livros que tu adoras e que te soube muito bem ler, mas está feito, leste, fantástico, está feito. Este não, é daqueles em que tu, Em se várias for preciso, camadas. lês outra vez. Sem Uhum. dúvida, Sim, sem sim. dúvida. Concordo perfeitamente. Então, chegámos à última pergunta aqui da nossa conversa, e a última pergunta eu faço sempre assim um preâmbulo maior, porque requer aqui algum tempo para pensarmos sobre ela e prepararmos. Eu costumo dizer que é o meu momento Daniel Oliveira. Se a tua vida fosse um livro, qual é que seria o título? Se a minha vida.
eh, é difícil, não é fácil. Não é fácil, não é fácil, até porque há muita gente que diz que o Entre a Loucura e a Graça é sobre mim, e que é um livro muito biográfico, portanto, eu, se fosse sobre mim, é sempre muito importante fazer um exercício de humildade a dizer isto, não é? Porque nós não queremos dizer coisas más sobre nós próprios, mas também não queremos estar a lisonjear-nos em demasia. Eh, eu diria que se calhar contracorrente. Ok. Contracorrente, porque eu acho que, apesar de ser um miúdo, apesar de ter 30 anos, já não ser um miúdo, mas vou continuar a identificar-me como tal. Somos Apesar de ser sempre, um, somos sempre. exatamente, apesar de ser um miúdo completamente normal, portanto, sou completamente normal, nunca fui o melhor aluno, nunca fui o melhor no desporto, normalíssimo, banalíssimo. Sempre, ao mesmo tempo, sempre fui um bocado contra a corrente. Apesar de muitas vezes fazer parte dessa corrente. E, portanto, se calhar sair de casa dos meus pais quando tinha 18 anos, querer ir para a História quando não fazia sentido nenhum ir para a História, despedir-me de um trabalho fantástico e ir para a Índia. Portanto, sempre que a corrente segue para um lado, eu vou contra. E, portanto, se calhar, acho que podia ser um bom título. Eu agora vou juntar só aqui uma acha à fogueira. O Inácio também é muito contra a corrente. Ou era, correto. O Inácio é. Não, e eu acho que. Não, obviamente, eu partilho, eu tenho vários traços de personalidade com o Inácio. Eu também acho que o ginásio são um cemitério das mentes. Eu também acho isso. Eu também acho que aquelas ideias políticas que ele tem sobre a Bélgica, que é um país que só serve para comer chocolate e não serve para nada mais, há ali algumas ideias que nós partilhamos, obviamente, em conjunto, mas tudo o resto distancia-me. Muito bem, terminamos então aqui a nossa conversa. Espero que tenhas gostado. Gostei imenso, Eu João, não foi sei ótimo. se há alguma apresentação próxima ou alguma sessão que tenhas programado. Eu vou estar na Feira do Livro do Porto Ok, final de para. agosto. Eu vou estar na Feira do Livro do Porto para uma sessão de autógrafos. Ok. Vou estar em Belém, também não sei as datas para uma sessão de autógrafos, mas para já apresentações nenhuma, portanto já fiz no Porto, já fiz em Lisboa e agora com o voltar de setembro acredito que novas datas irão surgir e depois também partilho contigo e com toda a gente. Ok. Sim, senhor. Pronto. Muito obrigado. João, Espero que tenhas gostado então da nossa conversa. E gostei imenso. agora aproveita o resto da noite. Vou aproveitar. João, muito obrigado Obrigado, e boa obrigado. sorte. Obrigado. Obrigado igualmente para ti também. Obrigado.